Olá, estamos aqui mais uma vez para a gente poder falar um pouquinho agora sobre a vela. Vamos falar sobre o fogo que essa vela transmite, que ela libera e como que essa vela funciona, né? Como que não queima instantaneamente. Vamos falar também sobre as diferenças do fogo que essa vela produz, os tipos de chama, e vamos discutir um pouquinho se essa vela, se essa chama da vela, ela é oca ou ela é inteiriça, maciça. Vamos discutir um pouquinho esses assuntos e vai ser a partir de agora que nós vamos comentar. Primeira coisa que eu quero ver aqui, ó, nós temos aqui uma vela já bem gasta, bem desgastada, e a gente pode perceber aqui que essa parafina da vela escorreu um pouco. Pode ver que ela tem um pouco de parafina escorrida aqui. Com certeza, enquanto ela estava maior, o local, o prato onde ela já estava, ficou com uma quantia de parafina maior. Então a gente pode observar aqui nesse detalhe e a gente se perguntar: essa parafina, ela não pega fogo, ela só derrete? Você que está assistindo aí, você acha que ela queima também ou ela apenas derrete? Pois bem, a parafina, ela é um derivado do petróleo e ela também queima. Parafina queima sim. O que acontece com ela? Ela é composta por alguns elementos que têm uma capacidade de queimar mais rápido que outros. Então esses elementos acabam queimando e outros acabam sobrando, que eles escorrem e formam esse bolo que a gente pode observar após a queima de uma vela. Então é uma situação interessante da gente visualizar. Se a gente tivesse esse pavio aqui, eu tenho até uma vela novinha que está aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Se a gente observar essa vela aqui, ó, esse pavio, só o pavio. Se eu colocar esse pavio aqui no fogo, ele vai queimar instantaneamente, mas muito rápido. Então tem esse produto aqui que é a parafina que envolve ele, que faz com que ele dure mais tempo. E como que funciona esse processo? Esse processo é interessante também, porque quando o pavio começa a queimar, a parafina ela começa a derreter, o pavio absorve a parafina e o processo da queima passa a ser mais lento, porque quem queima primeiro é a parafina que está queimando e o pavio ele vai tendo uma durabilidade maior. Então é um processo interessante da gente observar e também estar discutindo sobre este assunto. Outro ponto que é importante a gente ver é que a queima da vela ela libera uma chama, e essa chama ela tem duas cores diferentes. Nós vamos discutir isso aí daqui a pouquinho. A vela também ela tem a liberação dos seus vapores inflamáveis, e a gente vai estar vendo esses detalhes do vapor inflamável agora, aqui logo na sequência. Antes que eu me esqueça, vou dar uma dica para quem está nos assistindo, e importante que você repasse isso para todas as pessoas que você gosta, que você tem um carinho. A vela, nós não podemos jamais acender uma vela e deixar ela em um local que ela possa vir a cair e ela possa vir a passar o fogo, essa chama possa ter contato com alguma coisa que ela possa vir a pegar fogo. Então é sempre importante o seguinte: quando você acender uma vela por alguma necessidade, porque você é religioso, gosta de
de acender a vela próximo ao seu altar, ou porque você teve uma queda de energia na sua casa, ou para alguma outra necessidade específica, você acenda a vela e coloca ela num prato ou num pires de uma dimensão maior do que a altura da vela, para quando ela cair, o raio que ela cair, ela não venha a ficar para fora do prato e não possa vir a causar um acidente. Eu já, infelizmente, já atendi ocorrências de incêndio em residência, onde o que causou o incêndio foi uma vela, e é uma fatalidade muito grande, é muito triste. Em alguns casos, vidas se perdem por causa de um erro mínimo que poderia ter sido evitado. Então passe essa mensagem para as pessoas que você gosta, para que possa ter um pouco mais de cuidado com a vela. Outro ponto que eu queria discutir com vocês agora, nós vamos acender esta vela para a gente poder discutir um pouquinho sobre ela. Eu vou apagar a luz para ficar melhor, mas eu vou esperar só um pouquinho para que a gente fale um pouquinho antes sobre um assunto importante que vai ser aqui, nesse momento, a nossa propagação do incêndio. Nós vamos falar especificamente sobre a propagação do incêndio num outro momento, mas nesse momento eu quero que a gente tenha essa visão bem detalhada sobre a importância da gente entender as formas de propagação do incêndio. Vou aproveitar agora falar das formas de propagação do incêndio, e nós temos hoje 3 formas de propagação. A forma de propagação por condução, irradiação e convecção. Então, vou aproveitar e vou falar aqui da forma de condução, e vou aproveitar esse fósforo aqui, aonde eu vou colocar o fósforo, em contato com a chama, e o que vai acontecer? O fósforo ele vai levando o fogo de molécula a molécula, de uma unidade a uma unidade, até encostar. Se eu tiver outro fósforo aqui, ó, vai acontecer, se eu tiver outro fósforo aqui, vai acontecer de ele pegar fogo no outro fósforo e vai indo por condução, tá? Essa é a condução. Também posso ter um elemento como um metal que, ao entrar em contato com a chama aqui, ele vai conduzindo o calor até chegar na extremidade. Ele pode ser uma forma também de condução do calor, tá? Então, essa de molécula a molécula é condução. Eu tenho também a forma de propagação por convecção, que é através das massas de ar quente. Convecção é a massa de ar onde ela sobe. Deixa eu deixar essa chama bem reta. Eu vou apagar aqui, desligar o ar-condicionado, porque está movendo a chama. Vou deixar ela aqui, ó, reta, e eu não consigo me aproximar tanto da chama porque é muito quente. Então aqui é de convecção, através das massas de ar, tá? Eu tenho também a por irradiação, onde, olha só a distância. A distância, de forma lateral, eu consigo me aproximar muito mais. Aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo chegar bem pertinho. A forma de propagação do incêndio por convecção, a massa de ar quente sobe, ar frio desce, é 70%. E a transmissão de calor por irradiação, ela fica sendo 30%, tá? Então, 30% por irradiação, 70% por condução, ok? Importante a gente falar sobre essa temática, porque isso aí a gente vai discutindo
no decorrer do nosso treinamento. Queria pedir para os meus suporte para apagar a luz, para que a gente possa discutir aqui um pouquinho sobre esse incêndio e essa chama. Agora nós vamos falar da chama propriamente dita. Obrigado, minha companheira. Aí aqui, ó, queria que aproximasse aqui a chama. Não sei se vai ajudar eu ligar a luz. Eu acho que não vai ajudar muita coisa, não. Acho que não vai ajudar muita coisa, não. Vou desligar. Aqui. Quero mostrar para vocês essa chama. Observem aqui. Ver se você consegue chegar bem pertinho. Vamos olhar essa chama aqui. Tá vendo que nós temos aqui a chama amarela e nós temos a chama aqui do ladinho, essa chama que ela é azul. Essa chama azul aqui, ó, observa, ela é uma chama pré-misturada na parte de baixo. E a chama azul, ela é uma chama difusa, tá? Então, o que é importante a gente discutir e ver aqui embaixo? Aqui embaixo é onde ocorre a entrada do oxigênio. Aqui nessa parte baixa entra o oxigênio para alimentar essa chama que está aqui em cima. Aqui nessa parte inferior, a pressão ela é maior, as massas de gases entram com mais intensidade para alimentar essa chama que está aqui em cima. E aí eu quero ver com vocês um detalhe importante. Vou falar num outro momento sobre os materiais sólidos. E eu vou dizer para vocês que os materiais sólidos, a chama não tem contato com o material. A chama não tem contato com o produto que está queimando. Por quê? Existe um processo chamado pirólise, onde esse processo ocorre. A pirólise, ele ocorre, todo material sólido, primeiro ele desidrata e depois, como a temperatura vai aumentando depois da desidratação, esse produto ele passa a liberar vapores inflamáveis. E esses vapores inflamáveis, eles queimam. Então, quem queima não é o material e não é a chama não tem contato com esse material que está liberando o vapor inflamável. Ela só tem contato com o vapor o fogo ele ocorre na zona de reação e não ocorre em contato com o material. Então, vou explicar isso aqui e vou dizer para vocês que por conta disso que eu estou falando, é que a gente consegue mostrar que a chama ela é oca. A chama é oca. O fogo não tem contato com o pavio. Vamos ver aqui? Agora eu quero que vocês tenham uma atenção especial. Vamos colocar essa malha de ferro. Eu vou baixar ela aqui na chama e vocês vão olhar e vão ter atenção. Eu quero que vocês observem o pavio. Libera vapor inflamável e ocorre a queima nessa zona chamada zona de reação. Observem aí, vamos lá com bastante atenção. Observem que eu estou em contato com a chama e olha como a chama está oca. Olha como a chama é oca. Ela não é maciça. Então essa parte de dentro é onde ficam os vapores inflamáveis e a parte de fora é a zona de reação, é onde ocorre realmente de forma propriamente dita a zona de reação, é onde ocorre a queima. Então existe uma parte oca dentro que fica o vapor inflamável e a parte de fora onde encontra o oxigênio e ocorre a queima. Ok? Ok. Vamos lá então. Vamos ligar essa luz, por favor. Antes de ligar a luz,
deixa só vamos fazer um outro experimento aqui. É uma situação importante, eu vou falar sobre a fumaça num outro momento. Mas agora é importante a gente entender o seguinte. Eu falei para vocês que o vapor quente sobe, olha como agora que não tem mais o movimento do ar condicionado, o ar quente aqui fica bem retinha mesmo e fica mais quente aqui. Então, eu falei para vocês da zona de reação, eu vou falar para vocês no outro momento sobre a fumaça, falei da zona de reação. Toda vez que eu tenho uma turbulência aqui, que eu atrapalho a queima, olha aqui como eu estou atrapalhando a queima. Está acontecendo o quê? Está liberando fumaça, não está? Está liberando fumaça. Eu estou atrapalhando a queima, ela libera fumaça aqui. Ó. O que acontece aqui? Como não está liberando a fumaça, eu estou tendo uma queima completa. Essa queima completa, ela acontece porque o fogo está tendo a capacidade de queimar todos os materiais liberados aqui. Então, nessa situação, está liberando dióxido de carbono e água nesse processo aqui. Só libera isso e o que ocorre? Não ocorre fumaça. Se eu atrapalho, ocorre uma queima incompleta. Aí ocorre a liberação de monóxido de carbono e gases tóxicos. Por isso que quando eu atrapalho assim, ocorre essa queima incompleta. Esse tipo de fumaça a gente consegue ver em incêndio industrial. Incêndio em ambiente fechado, incêndio industrial, aonde eu tenho muito fogo. É muito fogo, muito material e esse material não consegue queimar de forma completa. É tanto material ali que não ocorre a queima completa, diminui a concentração de oxigênio do ambiente e libera-se muita fumaça, onde esse ambiente fica perigoso. Nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho, tá? Então, é importante a gente só ter esse entendimento. Mas, quando eu vou falar lá na frente sobre a fumaça, um dos pontos que eu vou falar sobre a fumaça é que ela é quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. COMIT, lembre desse nome, COMIT. Quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. Diogo, inflamável? Inflamável? A fumaça é inflamável? Vamos ver se ela é inflamável ou não? Vou provar isso aqui para vocês. Ó, eu estou atrapalhando aqui, ó, a fumaça. Tá vendo que eu estou atrapalhando a fumaça? Agora eu vou, ó, tá vendo? Olha aqui, conseguem observar? Ó, conseguiram observar que aqui em cima tá queimando? Ó, olha a chama aqui, ela tá pegando fogo, é a fumaça que tá pegando fogo. Olha aqui, repararam que a altura que sai a chama do isqueiro. Mas quando eu tenho uma fumaça tóxica, aqui ó, a chama vai lá em cima. Observem aí, olha só. A fumaça pega fogo. E a fumaça pegando fogo, ela é extremamente perigosa. Ela é inflamável, ela tem a capacidade de inclusive explodir. A explosão da fumaça é um fenômeno extremamente perigoso no incêndio, extremamente perigoso, especialmente em ambiente fechado, onde pode causar sérios acidentes para os bombeiros e para os brigadistas que forem combater num ambiente dessa natureza. Então, sempre lembrando, a fumaça é tóxica, a fumaça é perigosa e a gente pode ter um problema sério. Ela, tanto de intoxicação, quanto a gente ter o perigo de uma explosão. Nós vamos falar da fumaça daqui a pouquinho de uma forma bem mais completa. Por favor, liga aqui para a gente a luz. Ótimo, olha aqui. Luz é bom demais, né? Escuridão, quem gosta de escuridão é as trevas, né? Então, a luz é sempre muito bom. Eu acredito que era isso. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode fazer.
deixa aí a sua pergunta, nós vamos discutindo, estou tentando lembrar aqui, ver se eu lembro de mais alguma coisa, mas eu acredito que basicamente era esse detalhe que a gente ia falar. Pessoal, antes da gente finalizar, eu falei para vocês sobre a forma de propagação do incêndio, onde nós falamos que por convecção vai 70% de energia e por irradiação 30%. Será que isso é verdade? Será que essa propagação do incêndio é tão mais intensa assim por convecção do que por condução? Vamos observar esse detalhe e a gente vai ver isso agora. Vamos lá. Primeiro por irradiação. Vamos colocar aqui, ó. A gente observa que o fogo ele vai sendo consumido totalmente quando ele é lateralizado. Então nós temos aqui uma propagação do incêndio tanto usando a técnica de condução, de molécula a molécula, aonde ele vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e de radiação, porque ele está queimando também de forma lateralizada. Esse fogo vai se consumindo, 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 até que se finde todo o material que tem nesse fogo aqui, nesse nosso incêndio, tá? Então, essa daqui, a gente está vendo, olha o tempo que ele está durando para combater, para se consumir totalmente, e ele vai se consumir por completo aqui nessa nossa técnica aqui, tá? A gente está fazendo essa demonstração, né? E aí nós vamos ter também, eu quero mostrar para vocês também a por convecção, que é quando eu posiciono de forma diferente a minha folha que eu tenho, né? A gente sempre tem que pensar que a posição da superfície ela conta muito. Em um incêndio, tudo que está nos níveis superiores eles vão queimar muito mais rápido. Vão queimar muito mais rápido porque o fogo e a própria corrente de massa de ar ela vai levando esse fogo para cima e vai consumindo todo esse material. Então a gente pode avaliar dessa forma. Se eu tenho um papel deitado, ele vai ter uma velocidade de queima. Se eu tenho ele em pé, ele vai ter outra velocidade de queima. Então nós vamos discutir, vamos ver se isso realmente ele é uma verdade. Vamos ver aqui. Olha a velocidade que ele está queimando. Se eu não tomar cuidado, até minha mão aqui vai queimar. Mas eu vou manter ele um pouco mais. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui daqui. E vou soltar o papel, porque senão eu vou me queimar aqui. Depois que eu soltei, olha a velocidade da queima dele. Deixa eu botar em pé novamente e a gente vai observar. Então, esse detalhe é importante a gente ver. Olha como que a posição influencia na velocidade desse fogo. Quanto mais em pé tiver meus objetos, quanto mais objetos eu tiver na parte superior, mais vai queimar. Essas massas de gases, ela tem a capacidade de entrar em dutos, ele tem a capacidade de entrar numa janela, ele tem a capacidade de se propagar em diversas situações. Esses dias eu fui combater um incêndio em uma residência. Vou falar desse assunto um pouco mais para frente, mas só para a gente entender um pouco isso aqui. Eu fui combater um incêndio numa residência onde o fogo estava localizado num quarto. A mulher deixou uma chapinha de cabelo enfiada na tomada e em cima da cama. Esse colchão
acabou pegou fogo nesse quarto, os objetos que estavam em volta alimentaram essa chama. Esse forro era de PVC, o forro desabou e a fumaça tomou conta da parte superior entre o forro e o telhado. Essa fumaça bateu lá no fundo, numa parede, e desceu. Quando ela desceu, ela derrubou o forro de PVC e começou a pegar fogo naquele quarto. A fumaça levou o calor lá para aquele quarto, os objetos do quarto começaram a pirolizar e pegou fogo naquele quarto. Então eu tinha um foco grande em um quarto e um foco pequeno no outro quarto. Quando a gente chegou, conseguimos combater esses dois locais sem esse incêndio generalizar pela casa. Mas é importante que a gente entenda que a fumaça ela faz esses caminhos e ela leva esse fogo para diversos locais que não é do nosso interesse. Então, muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, mande. Se tiver algum comentário, mande também para a gente poder ir discutindo sobre esses assuntos aí. Quero falar para vocês agora sobre as fases do incêndio. O incêndio ele tem as fases muito bem definidas, aonde conforme vai evoluindo o incêndio, a gente vai conseguindo observar essas fases de uma forma bem clara e bem nítida. E a gente pode usar as nossas estratégias conforme for melhor no momento do combate, né? O incêndio ele tem a fase inicial, crescente, totalmente desenvolvida, e a fase final. Aonde a fase inicial ela se caracteriza muito bem pela o fogo restrito ao foco. Ele está restrito ali ao foco, então no ambiente nós temos muito oxigênio, no ambiente nós temos muito material e nós temos uma temperatura pequena ainda nesse ambiente. O fogo ainda não conseguiu emanar calor suficiente para mudar a temperatura do ambiente e para que esse fogo inicie a pirólise nos demais materiais. Então ele ainda está restrito ali, ainda está pequenininho, ele está ainda sem crescer muito. E aí nós temos alguns detalhes que são importantes para que a gente possa ver se esse fogo vai evoluir ou não. Em primeiro lugar, qual é o material que está queimando ali. Nós temos uma diferença grande. Se eu pegar aqui uma madeira com essa grossura, com essa espessura aqui, ela é diferente se eu pegar um graveto fininho e eu colocar fogo nesse graveto. A massa dessa madeira mais grossa, ela vai fazer com que o fogo ele seja mais lento do que se eu pegar 50 gravetos que vão dar essa mesma espessura, separar eles um pouquinho e colocar fogo nele. Eles vão queimar mais rápido. Então, a serragem ela queima mais rápido que a madeira triturada. A madeira triturada queima mais rápido que um conjunto de pequenas lascas de madeira, que queima mais rápido que uma tora grossa. Então essa superfície ela faz uma diferença no incêndio. Outra coisa que faz diferença é qual é a umidade que esse material tem. Esse material tem muita umidade ou esse material está bem seco? A umidade ela serve como um retardante desse material. Então esse material que é mais úmido tende a queimar mais devagar. Então esse é um outro ponto importante que a gente precisa avaliar. O posicionamento desse material também que está queimando. Eu tenho aqui alguns materiais que a gente pode já dizer para vocês. Nós temos aqui algumas tampinhas. Observem junto comigo aqui. Vou tirar esse material daqui. Eu tenho algumas tampinhas. Se eu tenho essas tampinhas aqui e elas estão dispostas de forma lateral, ela vai ter uma velocidade de queima, né? Ela vai queimar com uma velocidade.
Agora, se eu coloco esse material um sobre o outro e formo um monte desta forma aqui, a capacidade de queima desse material vai ser maior. Se eu colocar fogo aqui embaixo, esse fogo ele vai tender a crescer e a capacidade dele de queimar vai ser maior. Esse posicionamento ele vai fazer uma diferença. Outra coisa também, se eu tenho esse material espaçado, dessa forma aqui, todo mundo concorda comigo que a capacidade de queimar desse material mais distante, ele vai ser menor do que se eu tivesse material agrupado. Então, o material agrupado, ele queima mais rápido que o material espaçado. Outro ponto que é importante é saber qual é a carga de incêndio que esse ambiente tem. Um ambiente com a carga de incêndio maior, vamos dizer, é um ambiente que armazena papelão. Então, várias caixas de papelão armazenadas nesse ambiente tem uma carga de incêndio muito grande e a capacidade de queimar dele é muito maior. Então, nós estamos aqui discutindo a fase inicial e esses materiais que estão dentro que influenciam diretamente na capacidade de queimar desse ambiente ali. Então, a fase inicial ele está restrito esses materiais ao foco e com essa característica de todos esses materiais ali. Vamos rever quais são as características dele? A massa, posicionamento, umidade, posicionamento do material e carga de incêndio. Tudo isso influencia no desenvolver desse incêndio. Aí nós temos, essa foi a fase inicial, aí nós temos a fase crescente. A fase crescente é quando a fase inicial ela conseguiu ganhar corpo, ela veio para a fase crescente, onde essa fase crescente os materiais começam a pirolizar, que são materiais sólidos, começam a liberar vapores inflamáveis que têm capacidade de pegar fogo, de se inflamar. Aí os materiais do lado já começaram a pirolizar, já começaram o processo de queima. O ambiente ele subiu de uma temperatura de 50 graus e vai para uma temperatura de 800 graus muito rapidamente. O material quando começa a queimar, a temperatura sobe muito rápido. Então ele vai de 50 a 800 graus de uma forma muito rápida. Então essa fase crescente ela se desenvolve até quando o fogo começa a generalizar. Quando o ambiente começa a generalizar, começa o incêndio generalizar, eu começo a ter um processo chamado de flashover. O flashover é a generalização do incêndio. Vários materiais já estão queimando em vários locais, generalizou, entrou no flashover. Depois que você identificou que já começou a generalizar, já generalizou, aí eu tenho uma outra fase, que é a fase totalmente desenvolvida. Na fase totalmente desenvolvida, nós vamos discutir ela agora. A fase totalmente desenvolvida, ela é marcada por uma característica muito interessante. Se o ambiente ele é ventilado, a fase totalmente desenvolvida, ela vai ir até quando consumir todo o material combustível. Não tendo nada que impeça ela desse fogo acabar com tudo. Num ambiente fechado, inicialmente, o que vai limitar esse incêndio aí é o material combustível. Mas, conforme o tempo vai passando, vai acontecendo que o oxigênio desse ambiente ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo porque a fumaça ela vai tomando conta de todo o ambiente, então ela vai expulsando o oxigênio, vai limitando a presença de oxigênio naquele ambiente. O material continua pirolizando, então os vapores inflamáveis continuam sendo liberados. E o que vai acontecer? Essas chamas elas vão tender a diminuir. Ela vai tendendo a diminuir,
e isso é um processo que se torna um pouco perigoso até, né? Essa chama ela vai diminuindo, a fumaça tomou conta de todo o ambiente, a gente consegue perceber a presença da fumaça muito densa no ambiente superior, e na parte inferior a gente também consegue ver que a temperatura, sentir que a temperatura ela é bem menor. Eu tive a oportunidade de participar de um simulado dentro de um container, onde esse ambiente estava a mais de 800 graus. E quando a gente ficava abaixado na posição ali de defesa, fazendo as técnicas de combate, de progressão, e a gente depois ficava em pé e a gente adentrava na camada de fumaça, a temperatura é absurda, queima o capacete, queima a nossa roupa, e isso sem o contato com a chama, porque a chama está distante, a gente só está no ambiente fechado sentindo os efeitos da fumaça. Então realmente é muito perigoso, e se a gente não tiver com o emocional ali, tiver bem treinado, a gente se apavora e é um ambiente complicado de se lidar. Após o ambiente totalmente desenvolvido, a gente vai evoluir para a fase final. Essa fase final ela é marcada em um ambiente ventilado pelo fim do incêndio, a consumir todo o material combustível, e aí só restaram brasas. Em um ambiente fechado, como houve a ausência, iniciou o processo de fim do oxigênio na fase totalmente desenvolvida, na fase final ocorre a diminuição gradativa das chamas até que as chamas sejam extintas. Então eu não vou ter chamas, a temperatura vai estar muito alta. Então o que vai acontecer com os materiais? Os materiais vão continuar sofrendo o efeito da temperatura muito alta, eles vão continuar a liberação dos vapores inflamáveis. E o que vai acontecer com esses materiais? Esse ambiente vai estar super carregado de vapor inflamável, vai estar com a temperatura muito alta, mas sem oxigênio. Aí pode-se pensar o seguinte: será que nesse ambiente aí a gente não vai ter mais fogo? É perigoso, porque as brasas que estão naquele ambiente lá ainda, muita brasa, essas brasas elas só estão esperando entrar oxigênio. Quando entrar oxigênio nesse ambiente, como que pode entrar o oxigênio nesse ambiente? O bombeiro vem desavisado, o brigadista vem lá desavisado e vamos dar uma entrada triunfal nesse ambiente. Vou meter o pé na porta, vai lá e pá, mete o pé na porta, abre com tudo essa porta, entra oxigênio de uma vez só no ambiente. O ambiente estava pedindo oxigênio, ele estava clamando por oxigênio. Quando esse oxigênio chega, causa uma explosão. Bum! Vai tudo para os ares, inclusive o bombeiro, o brigadista, que adentrou de uma forma inadvertida, de uma forma inconsequente, sem observar os sinais que aquele ambiente estava dando. O ambiente dá sinais, lufadas, a fumaça saindo com bastante força pelas frestas que tem daquele ambiente, barulho ali de o ambiente sugando oxigênio, a temperatura na porta muito alta. Quando você toca a mão na temperatura, você percebe que na parte inferior já está muito quente. Quando você umedece, joga água na porta, a água o calor absorve o calor daquela água que a gente jogou naquela porta, nos locais. Então são sinais de que o ambiente está saturado e o ambiente está precisando de oxigênio. Então você tem que chegar com cautela, utilizando as técnicas de progressão no incêndio, utilizando as técnicas de passagem de porta, utilizando as técnicas para adentrar um ambiente confinado como esse, que a gente vai falar num outro momento. Muito obrigado e mande
as perguntas aí para a gente. Aproveitando para a gente concluir esse assunto, é importante, eu quero destacar aqui algumas questões que a gente fala com relação à fumaça. Antigamente a gente não dava muita importância para a fumaça no incêndio. A gente dava importância para chamas. Aonde tinha chama a gente ia lá, apagava, resolvia o problema. Só que a gente estudando um pouco mais, com os estudos evoluindo um pouco mais, nós percebemos que a fumaça tem uma importância muito grande. E a fumaça ela tem a capacidade de propagar um incêndio, ela tem a capacidade de levar o incêndio para outro local, ela tem a capacidade de intoxicar o bombeiro. Então, nós falamos que a fumaça ela é comite, que quente, ou que quente, ou opaca, M, móvel, I, inflamável e T, tóxica. Então ela é quente porque é uma fumaça muito quente, ela pode chegar a 800 graus e isso vai fazer com que os materiais que estão naquele ambiente pirolizem, eles liberem vapor inflamável. Ela é móvel porque ela tem a capacidade de andar pelo ambiente, ela tem a capacidade de levar essa camada quente para vários outros locais. Ela tem a capacidade de passar numa janela, ela tem a capacidade de passar num duto de tubulação. Então ela é móvel. Ela também é tóxica, altamente tóxica. Ela libera muito monóxido de carbono, ela carrega monóxido de carbono, né? Porque os materiais queimaram, liberaram substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas que foram liberadas, elas muitas vezes elas estão suspensas no ar, na fumaça. E aí o que acontece? A gente, ao entrar no local, se a gente inala esse material, nós podemos nos intoxicar, podemos ter problemas respiratórios graves. Essa fumaça também ela é muito quente, também pode queimar nossas vias aéreas. E a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente tem que entrar nesse ambiente utilizando o cilindro de oxigênio. A gente tem que usar o cilindro com ar, porque senão a gente vai ter problema. Vocês lembram do acontecimento da Boate Kiss, onde muita gente morreu intoxicada, muita gente morreu por conta de vias aéreas queimadas? É um cuidado que a gente precisa ter, ok? Aí nós temos também eu falei do inflamável, agora falei da tóxica, né? Falar agora do inflamável. Ela é inflamável, como eu mostrei para vocês na experiência da vela. A gente acende um isqueiro e ela pega fogo. Então ela é inflamável. Em um ambiente onde o ambiente ela é quente, ela liberou, ela está com 800 graus, um objeto está ali na parte inferior dela, está recebendo esse calor intenso do material, da fumaça, ele começa a liberar vapor inflamável. Eu não tenho chama naquele ambiente, mas eu estou liberando vapor inflamável porque a temperatura da minha fumaça está muito alta. Então, esse vapor inflamável ele vai ficar na camada de fumaça, só está esperando oxigênio e uma faísca para poder pegar fogo. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado ao adentrar um ambiente desse, porque a gente pode ter um comportamento extremo do fogo e a gente ter um sério problema ali, inclusive uma explosão. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Qualquer dúvida que você tiver, mande para a gente aqui, eu estou aguardando, vamos discutindo para a gente tirar toda e qualquer dúvida e a gente discutir um pouquinho mais. Forte abraço!